A minha convidada de hoje é a doutora Rafaela, minha aluna do curso online de cirurgia dermatológica, e ela vai trazer aqui alguns assuntos bem interessantes. Oi, tudo bem? Olá, doutor! Agora sim! Agora deu certo. Tudo bom? Agora sim, tudo Deixa eu ajustar bem? minha câmera. Tudo ótimo. Queria agradecer a sua participação, você ter aceito participar aqui Eu que da minha agradeço live. pelo convite, a oportunidade, né? Estar ao lado de um profissional tão renomado, tão respeitado como você, para mim é mais que uma honra, né? Eu que me sinto homenageada, essa que é a verdade. Obrigado, eu fico até emocionado. Muito obrigado, viu? Queria agradecer também a sua participação no meu curso online. Também para Uhum. mim é uma grande honra, né, que meu curso tenha alcançado médicos assim que estão tão distantes, né, tão longe. Você é da cidade de Maringá, não é isso? Isso, exatamente. A minha família é do Paraná, né? Meus Tá, pais moram no interior, numa cidade que tá, chama Terra Boa, fica a 60 quilômetros de Maringá. tá. E eu fui fazer medicina em Maringá, né? Me Sim, formei na Uningá em 2019, dezembro de 2019. E tá. acabei, assim, gostando muito da cidade, porque é uma cidade muito receptiva, muito acolhedora, né? É, e aí me encantei agora como lugar que eu quero criar a minha história. Que bacana. Mas então sua família mora em Terra Boa, é isso? Isso, minha família é de Terra Boa, E né? você mora onde? Então, agora, essa que é a realidade minha, né? Eu acabo ficando um pouco dividida, porque eu Tá. estou fazendo especialização em dermatologia em São Paulo. Então, 15 dias do mês eu fico em São Paulo, os outros 15 dias eu divido entre a cidade dos meus pais e Maringá, né? Porque hoje eu atuo como na área de dermatologia, né? Em Tá. Terra Boa e em Engenheiro Beltrão. Ah, tá. Então você não atua em Maringá especificamente, Não, por enquanto ainda não, mas o desejo, né, é retornar para Maringá, sim. para Maringá. Que Isso. bacana, que bacana. Parabéns, viu? E queria saber como que você me conheceu, como que você chegou até mim, né? No fim, por fim você se inscreveu no meu curso. Como que foi que você Isso. me conheceu? Então, na verdade, doutor, lá na pós a gente já conhecia o senhor, né? Obrigado. Exatamente. A gente, eu já atendi vários pacientes, inclusive, que sempre Ah, fala, eu fiz uma cirurgia, fiz uma cirurgia, fiz uma retirada de câncer lá no Hospital Padre Bento, aí a gente já sabe com quem foi, né? Foi obrigado. com o Ed? Foi com o doutor Ed. Todo mundo elogia muito, muito mesmo o senhor, a equipe, Obrigado. né? Os pessoal da residência. Sim, E aí, na verdade, uma amiga, a doutora Gabriela Franco, ficou sabendo, né, desse curso online e como esse ano e o ano passado foi um ano muito atípico, né? sim. Nós não tivemos a oportunidade de muitos cursos presenciais, então eu falei assim, por que não, né? Por que não testar? E aí ela se inscreveu, o Tá, namorado dessa amiga até é cirurgião, e eles tá. tinham visto a questão do cronograma, que era um curso muito completo, né? Tá. Que tinha assim uma abordagem do básico, né, até o mais complexo. E Sim. resolveu investir e ela já mandou para mim na hora, falou: "Amiga, faz esse curso que esse curso é para você. Com certeza você vai gostar muito". Para mim assim foi sensacional, né? Agora eu só estou no aguardo de fazer o curso presencial. Mas Ah, eu nossa, para achei, mim vai ser uma honra receber você na minha sim, sim, já clínica. estou inscrita. Ah, Em você já setembro, está. exatamente, em setembro estaremos juntos. Ah, nossa, que honra, obrigado. Isso, exatamente. Então, assim, antes de eu definir a especialidade, né, o caminho que eu ia seguir, eu sempre gostei muito da cirurgia, inclusive era uma das opções que eu considerava muito. Porém, Tá, com o passar assim do internato, eu percebi que eu não gostava do ambiente fechado, né, do hospital. E tá. aí depois eu fui me conhecendo melhor, né? Sentindo aquilo que fazia mais parte de mim.
e eu percebia que tinha três coisas que eu gostava muito, né? A clínica, a cirúrgica e a estética. E aí Olha, eu consegui identificar que isso estava tudo na dermatologia. Então, a cirurgia para mim é muito especial, é uma área que eu gosto, eu me identifico demais. E ter feito o sim. curso, assim, para mim foi um sonho, né? Porque a gente consegue sentir, né, esse dom que a gente tem dentro da gente. E, com certeza abre portas, né? Muitas oportunidades. É verdade, obrigado. Poxa, eu fico muito feliz. E aí me conte então, o que que o curso trouxe para você? Você conseguiu melhorar a sua técnica? Você melhorou o seu refinamento? Melhorou a precificação? O que que mudou para você? O que mudou na sua vida? Do que você fez no curso até agora, né? Porque o curso é muito Isso. extenso. Eu acho que Uhum. não deu tempo de você fazer tudo, porque são 89 aulas. Hoje a gente Uhum. vai colocar, amanhã vamos colocar mais uma aula. Então a gente está sempre colocando novas cirurgias, novas aulas, novas atualizações. O Uhum. curso é muito denso, realmente não dá tempo. Por isso que Uhum. vocês vão ter acesso durante um ano. Quantas vezes você quiser, você pode assistir às aulas. Mas Uhum. enfim, eu sei que você deve estar ainda no começo. Mas me conta, o que que até agora trouxe para você de benefício? O que que o curso mudou para você? Eu acho que foi bem essa questão de refinar, né? Porque até Aham, na nossa especialização a gente tem ambulatório cirúrgico, né? Que é um dia sim, específico só para tratamento eczeres de nevo, né? Tem CBC, SEC, é, realização de biópsia, né? Só que às vezes por conta do número de pacientes, às vezes a gente não consegue ter aquele cuidado que você mesmo ensina no curso, né? Da sim, questão de até da posição da agulha, né? No sim. porta-agulhas. Então, são detalhes que ajudam a aprimorar a nossa técnica, né? Então, foi muito bom nesse sentido. Em relação à atuação ainda, né? Eu não consegui, isso ainda Ah, tá num sonho, né? Na abertura do consultório, mas com sim. certeza isso vai fazer parte da minha rotina, porque eu gosto demais da cirurgia. E, eu acho que é tudo, doutor, assim, tudo é diferente, né? A maneira como você coloca, é tudo muito bem detalhado, muito esclarecido, né? Até quando eu fui fazer a inscrição, o pessoal até falou assim: ah, mas um curso de cirurgia online, Rafaela, será que isso vai dar certo? Eu falei, vai, eu tenho certeza. Eu falei, porque da competência, né, desse cronograma, eu falei, isso está muito bem explicado. E aí eu já acompanhava, né, também o trabalho do doutor pelo Instagram e a gente via que era tudo muito nítido, né? Então, aprimorar técnicas, por exemplo, fazer uma, uma ceratose seborreica, né? A questão da Sim, curetagem, isso eu desconhecia, né? A sim. gente viu com o senhor que é o melhor jeito de fazer o tratamento. Exatamente, porque depois você não tem cicatriz, sabia? Uhum, E eu já uhum. recebi médicos que, inclusive, trataram ceratose seborreicas antes do curso e depois do curso, no mesmo paciente. E o próprio paciente falou assim: doutora, ficou muito melhor dessa vez, o que que a senhora fez de diferente? Entendeu? Olha só que E bacana. é muito bacana. Então, essa técnica que eu passo para vocês no curso, nos cursos, geralmente não fica cicatriz nenhuma. Então, é como se Uhum, você desaparecesse com a ceratose seborreica e não deixasse nenhum vestígio. E uhum, sabe que todos esses detalhes, esses refinamentos, isso vai fazer muita diferença na hora da sua precificação, sabe? Na uhum. hora do seu faturamento. Porque se você oferece um resultado diferente, diferente da maioria, se você oferece excelentes resultados com baixos índices de complicações, obviamente que você pode cobrar diferente, entendeu? Uhum, Porque o uhum, paciente não vai encontrar em outro lugar esse tipo de tratamento. E uhum. aí a questão da precificação, como eu falo lá no curso, mais à frente você vai ver, não é simplesmente a gente mudar o preço na tabela, né? É você saber agregar valor ao seu atendimento, que o paciente saia e fale assim, nossa, valeu cada centavo, sabe, daquele Uhum. investimento. E você só vai conseguir esse tipo, esse nível de precificação, ou seja, acima da média, se você oferecer excelentes resultados, né? Então é Isso. super
Exatamente. E os resultados excelentes você só consegue com refinamento, com detalhamento, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas tirar um nevo é muito simples, qualquer um tira um nevo, né? Tá, Uhum. mas eu quero saber que tipo de resultado que você entrega, né? É. Porque não é simplesmente você operar como todo mundo opera, né? Deixar cicatrizes inestéticas. O importante é você entregar resultado. Então, que tipo de resultado você entrega? Se você Uhum. entrega um excelente resultado, muito acima da média, o seu preço, a sua precificação também deve ser acima da média, né? E você vai Uhum. ver isso tudo no curso. Eu dou para vocês todas as ferramentas para vocês conseguirem fazer isso, né? Uhum. Uhum. Então, aproveite, né? É um ano que você pode assistir quantas vezes quiser, absorva, porque é muito conteúdo e também são coisas assim que eu desenvolvi nesses 30 anos de profissão, entendeu? Uhum. São Uhum. coisas que não falam para a gente na faculdade, não falam para a gente no estágio, na nossa formação, né? No nosso estágio, na especialização. Então, são coisas que ninguém diz. E quando vocês caem no mercado de trabalho, a gente cai muito despreparado nessa questão da gestão, né? Uhum. E eu fiz questão de passar tudo isso, toda essa parte difícil que a gente passa, né, que eu sofri, que depois eu consegui, né, 30 anos de experiência, do que deu certo, o que não dá certo, o que é melhor, o que não é. Então eu faço questão de passar isso para que vocês encurtem esse tempo, sabe? Para que vocês Uhum. cheguem nesse sucesso, nessa tranquilidade financeira, nessa Uhum. tranquilidade, uma vida mais tranquila, mais rapidamente, né? E a cirurgia dermatológica é uma ferramenta para isso. E você está de parabéns, porque você é tão jovem, você já abriu a sua mente, sabe? A sua cabeça para isso. E é Uhum. muito importante que o médico tenha uma mentalidade aberta para o que é novo, para o que é diferente, porque muitas vezes a gente fica com a mentalidade tão fechada, né? Com o que a gente aprende na faculdade, com o que a gente aprende na residência, ou com o que não é dito para nós. Então é importante que a gente abra a nossa mentalidade. Você está de parabéns, porque isso te coloca no outro patamar, Rafael. Você vai estar Uhum. Uhum. super, assim, você vai estar muito diferenciada no mercado, viu? Tenha Uhum. certeza. Não, e Tem esse é outros. um trabalho, Sim, que pode o senhor falar. desenvolveu com muito suor, né? Com muita dedicação. Então, assim como você mesmo disse, são 30 anos de experiência, né? E hoje eu percebo muito que quem compartilha cresce, né? E é por isso que hoje Exatamente. você é tão respeitado, né, a nível nacional, por conta dessa acessibilidade de poder Obrigado. compartilhar esse conhecimento que você tem, né? Não ser mesquinho de guardar, esse eu sofri, foi difícil eu conquistar e eu não vou dividir, né? Mas olha só como que dividir faz ainda mais você crescer, né? Em questão de respeito e ser reconhecido também. E para a gente, com certeza, é muito bom poder aprender, né? Que você mesmo encurta esses caminhos da gente ficar com essa dificuldade para conhecer o lugar certo, qual a técnica certa, né? Como fazer. Isso é fundamental para o nosso crescimento, com certeza. É verdade. Eu costumo dizer assim que a gente precisa sim. Quando, na verdade, como contar um pouquinho da minha história, né? Lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, eu me aposentei lá, né? Eu fiquei Uhum. na residência ensinando cirurgia dermatológica durante 25 anos. E aí Uhum. depois que eu me aposentei em 2019, eu fiquei só na minha clínica particular, né? E na minha Uhum. clínica eu não atendo convênio, nada, só particular, sempre atendi só particular. Uhum. E aí, quando eu me aposentei, eu senti muita falta do ensino, né? E senti muita falta dos pacientes carentes do SUS, né? Uhum. Então, eu falei, nossa, eu vou então criar o curso Hands-On aqui na minha clínica. Uhum. Porque eu já tinha recebido muitos convites para fazer cursos, né? Mas eu não tinha tempo, porque eu estava na residência, eu tenho a minha clínica particular, não tinha tempo. E aí, eu falei, Uhum. então chegou a hora de eu fazer o meu curso. Porque eu pensei, não é justo que eu me aposente agora e guarde comigo todo o conhecimento que eu tenho. Eu preciso Uhum. continuar passando para frente, né? Eu fiz Uhum. isso durante 25 anos com os meus residentes. Eu falei, agora está na hora de eu passar esse conhecimento para os outros médicos, né? Tanto Uhum. do Uhum. Brasil quanto fora do Brasil, eu tenho alunos do mundo inteiro. Então, eu nunca imaginei isso também. Essa é uma outra grande vantagem do curso online, né? O curso foi vendido fora do Brasil, em vários países. Então, eu fico muito feliz, muito honrado. E senti a necessidade, sim, a gente precisa
passar o nosso conhecimento adiante. A gente não precisa ter medo, né? Achar que se você ensina o que você sabe, você vai perder na concorrência. De forma alguma. Todos crescem, né? Eu Uhum. cresço, meus alunos crescem, os pacientes ganham muito com isso, né? Porque não adianta uma coisa que eu aprendi, que eu desenvolvi, as técnicas que eu desenvolvi, que eu guarde comigo e morra com elas, né? Elas precisam Uhum. ficar para vocês, né? Eu vou um dia parar de trabalhar, mas as minhas técnicas vão continuar, né, ser executadas por vocês. Então é muito importante que todo professor precisa, deve passar o conhecimento adiante, tanto que você sabe, né? Eu não escondo nada mesmo, mesmo Não. nas minhas redes sociais. Os médicos me perguntam, discutem casos comigo. Eu falo abertamente, explico exatamente como eu faço, ensino minhas técnicas, não escondo nada, absolutamente. Não tenho o menor problema nesse sentido, né? Então, eu Sim, agradeço, sim. obrigado. Mas é muito bom poder aprender com você e poder também dar continuidade, né, aos seus ensinamentos. É uma Sim. preocupação que eu já tinha até dentro da formação em relação à parte estética, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito, né, desse mundo da estética, mas para mim Tá. não se resume só a dermatologia, não resume só a estética, né? E eu ficava olhando para a especialidade, pensando assim, o que mais eu posso oferecer, né? Principalmente hoje, questão de preenchimento, a toxina, né? Que tantos profissionais podem fazer, eu gostaria de poder oferecer um diferencial. E eu consegui, através, né, do curso, aprimorar os meus conhecimentos, né, daquilo que a gente já estuda na medicina, aprende nos estágios, agora também na especialização e poder ainda refinar cada vez mais. Então, para mim, vai ser de muita alegria, né, poder ter um profissional do seu gabarito também fazendo parte da minha formação. Nossa, obrigado. Eu fico muito honrado e muito emocionado. Mas Uhum. queria te falar uma coisa. Você é uma moça muito inteligente, muito perspicaz. Você está de parabéns. Vou te dizer por quê. Hum. Porque a cirurgia dermatológica ela tem grandes qualidades que boa parte dos médicos que atuam nessa área da dermatologia não percebeu ainda. E Uhum. você, muito jovem, já percebeu. Então, é o Uhum. seguinte: a cirurgia dermatológica, primeiro, a maioria não domina, sabia? Uhum. Então, Uhum. com certeza você vai ver lá na região onde você vai se estabelecer, você vai ser uma das poucas médicas que vai dominar a técnica da cirurgia dermatológica. E Uhum. talvez, quizá você vai ser uma das referências nessa área, porque a Uhum. maioria não domina, entende? Então você já percebeu bem cedo esse campo muito grande, porque realmente a maioria está naquela briga pelos procedimentos estéticos. E Uhum. realmente isso que você percebeu já logo de cara, que a cirurgia, os procedimentos estéticos são realizados por médicos, por profissionais que não são médicos. Uhum. Então, acaba que a maioria entra numa briga por preços, né? Então, fica essa briga por preço. Ah, fulano cobra menos, aí você abaixa. Então, daqui a pouco, vai acontecer que os procedimentos estéticos vão estar, assim, subvalorizados ao extremo, sabe? Uhum. E que Uhum. isso vai acontecer. Então, você muito inteligente já percebeu que esse campo da cirurgia dermatológica é uma área só dos médicos, entendeu? Exatamente. E talvez só de dermatologistas. Então você Uhum. muito, eu assim, admiro muito. Isso é uma questão. A outra questão é que as complicações na cirurgia dermatológica elas não são tão graves quanto nos procedimentos estéticos. É claro que todo procedimento tem suas complicações, na cirurgia dermatológica também, mas nós não temos complicações graves como a maurose, necroses Uhum. extensas, lesões de nervo, né? Uhum. Então, são complicações muito mais simples, muito mais facilmente contornáveis, né? Então, essa é uma outra grande vantagem da cirurgia dermatológica. Outra vantagem é o perfil do paciente da cirurgia dermatológica. Não sei se você já percebeu, é um perfil bastante diferente, né? É um Sim. paciente mais tranquilo, é uma cirurgia mais, é um procedimento mais resolutivo. Você faz a Uhum. cirurgia, acabou o problema, entende? E muitas vezes o procedimento estético você sabe que prolonga aquilo, né? Muitas vezes retoques, retornos, insatisfações. Então é Uhum. diferente Uhum. nesse sentido. Outra coisa é a alta lucratividade, a rentabilidade da cirurgia dermatológica. Porque de material na cirurgia dermatológica você vai gastar em torno de 10, 15 reais.
E quando você faz um procedimento estético, boa parte do seu faturamento remunera a indústria que produz a toxina. É só você ver o quanto você paga por uma dose de toxina, de preenchedor, de bioestimulador, de tecnologia. Então eu digo assim, que a gente não vai deixar de fazer. Na minha clínica a gente faz muito procedimento estético. Nós não vamos deixar de fazer de forma alguma. Mas se você faz, além disso, você ainda tem uma outra arma, digamos assim, no seu arsenal terapêutico, você vai estar muito à frente da concorrência, entende? E fora que é muito tranquilo de fazer, sabe? É muito tranquilo, os pacientes são tranquilos e a lucratividade é altíssima. Então você, muito jovem, já percebeu isso. Tá de E, parabéns. e poder abordar, né, o paciente de uma forma tridimensional, né? Porque com certeza o paciente, às vezes, a gente recebe muito isso, né? E eu percebo que nas clínicas particulares isso não acontece, no sentido que vem fazer uma toxina, vem fazer um preenchimento, só que tem um chantelasma, tem um acrocórdon, né? Tem um nevo que quer retirar, e aí às vezes o profissional fala, não, mas esse aí não tem problema, isso daí não vai causar nenhum problema para você, não precisa se incomodar com isso. Ou, por exemplo, esse nevo não vai virar um câncer, né? E às vezes acaba perdendo ali de fazer uma abordagem completa e às vezes até perdendo esse paciente para um outro profissional que faz essa abordagem de uma forma tridimensional, né? Então, por isso que eu quis fazer esse curso para oferecer o melhor, né? E com certeza, assim, me surpreendeu muito a qualidade dele, o número, né? É um curso muito completo É em um todos volume os muito grande. sentidos. É muito grande, desde a parte da abordagem cirúrgica, mas não só isso, né? A gente sabe, você contando a sua história, a sua experiência, a questão de montar a clínica, né? Das secretárias. Então, é um curso muito completo mesmo. Tá de Obrigado, parabéns. obrigado, obrigado. E você realmente, muito jovem, já percebeu muita coisa. Essa avaliação tridimensional que você falou é fundamental. Porque muitas vezes o paciente ele não sabe que aquilo tem tratamento, sabe? Então, às vezes o paciente diz, esse nevo, essa pinta aqui, aí como o profissional diz, como você falou, isso aí não é nada sério, não precisa mexer, né? Mas o paciente se incomoda com aquilo esteticamente. Então você deve tratar o paciente. E muitas vezes o paciente tem um problema, por exemplo, uma orelha rasgada, e ele nem sabe que aquilo tem tratamento. Então você pode indicar, você pode oferecer, perguntar, indagar ao paciente: isso te incomoda, né, essa orelha rasgada? Nossa, doutora, eu detesto. É a minha orelha, não consigo pôr brinco, nem sabia que isso tinha jeito. Não, tem sim, eu tenho uma técnica super diferenciada de como tratar isso. Tem como a gente fazer sim, né? Então, você está de parabéns, né? Fazer uma avaliação global do paciente. É como quando a gente vai avaliar uma face, né, para fazer um procedimento estético. Não adianta a gente só preencher aqui o sulco nasogeniano se você não faz toda a sustentação do terço Sustentação. médio da face. Então, a mesma coisa o paciente. Você deve fazer uma avaliação global do paciente. Se ele tem acrocórdon, se ele tem chantelar, se ela pode seborreica, orelha rasgada e por aí vai. Um câncer de pele que às vezes ele nem se deu conta que ele tem um CBC. Né, fazer um exame completo, às vezes uma lesão melanocítica suspeita que possa evoluir para um melanoma, né? Então é importante que a gente faça o exame físico geral e indique o tratamento para o paciente, né? Muitas vezes o paciente não sabe que existe tratamento para isso. Então você me surpreende realmente. Eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente. E um conselho então Obrigada. que eu já vou te dar, sim, antes de tudo, um conselho é que você evite atender planos de saúde. Claro que no começo talvez você tenha que atender, mas veja lá no curso as aulas de paciente particular, atendimento particular, porque os planos de saúde, eles simplesmente exploram os médicos, né? Porque não é Sim. isso que vai te dar liberdade, sabe? Liberdade financeira, liberdade em todos os sentidos. Porque um plano de saúde hoje paga por uma biópsia, um guiel, R$ 13. Para fazer exames de um nevo, R$ 100. Não tem o menor cabimento isso. Então, assim, você vai trabalhar muito e não vai ter resultado, Não vai ter sabe, no resultado. final do mês. Então, foque, né? Assista a aula lá de atendimento particular, como que você deve se posicionar no mercado, né? Porque existe toda uma estratégia, né, para você fazer isso. E se no começo você precisar atender plano de saúde, não tem problema, mas tenha sempre em meta, assim,
de um dia atender, só fazer atendimento particular. Existem alguns comentários aqui, vamos ver. Alguém falou aqui, ó, lipoenxertia é uma boa solução para quem ficou com sequela de bichectomia? Acho que sim, eu acho que precisa ser feita uma avaliação, né, do paciente, para depois ver qual seria o melhor tratamento, né? É difícil dizer assim, sem examinar o paciente. E a mesma pessoa disse, no futuro próximo, terá muita procura por cirurgia para amenizar sequelas da bichectomia. Eu acho que é importante que quando a gente faça uma indicação cirúrgica, a gente pense muito no futuro do paciente, né? Porque os coxins gordurosos, eles fazem parte da anatomia da nossa face. E não estou condenando de jeito nenhum a bichectomia, obviamente, mas é importante a gente pensar no futuro. Como que aquelas estruturas vão se comportar a longo prazo, né? Não pensar só no hoje, mas como que vai estar esse rosto que muitas vezes fica emagrecido na velhice, né? Como que esses coxins de gordura vão se comportar na face ao longo dos anos. Então é importante que a gente tenha essa avaliação, essa reflexão, né? E aí, Rafaela, o que mais você tem? Eu estou surpreso com o que você tem trazido para a gente, viu? Não vejo a hora de te receber na clínica em setembro para o nosso curso Hands-On. Nossa, vai ser Exatamente, maravilhoso. exatamente. Eu também estou muito ansiosa, doutor. Eu gostei Obrigado. da parte inicial do curso, até seria uma questão que eu gostaria de conversar aqui contigo. Hum, Eu achei muito primoroso quando você começou falando assim, olha, lá no começo, quando eu comecei a atuar, eu trabalhava numa clínica pequena, então eu não tinha muita estrutura, eu fui lá, comprei um tapetinho, comprei um quadro, né, para melhorar a questão, para receber o paciente. Eu queria saber, em relação à sua opinião, né, avaliar esses 30 anos de formação e você poder olhar para trás e ver que essa mudança, né? Hoje você atuando numa região nobre de São Paulo, tendo uma clínica de referência na cirurgia plástica, se você sim. considera essa evolução estrutural como também uma evolução no quesito de autoridade profissional. Sem dúvida. É muito importante. Isso é sempre que eu fiz os cursos, eu fiz alguns cursos de marketing, né? E eu sempre perguntava no curso, é importante a gente investir no consultório, investir na clínica? E nunca ninguém me respondeu assim efetivamente, sim, invista Uhum, sim. E hoje eu vou falar para vocês, invistam na sua clínica, no seu consultório. Invista o que você puder, não dê um passo maior que a perna, né? uhum, Faça tudo que caiba no seu bolso, mas sempre esteja atenta a isso, porque a gente não deve se preocupar somente com a formação técnica. Às vezes a gente só se preocupa em fazer congresso, fazer curso, ler artigos, estudar, e a gente esquece de outros detalhes que são fundamentais na escolha do paciente em relação a qual médico que será eleito para ser o seu médico, né? uhum. Então, a gente muitas vezes esquece disso, e é muito importante. E foi bem lembrado isso, eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu comecei a minha carreira, e olha só, eu nem sabia disso, mas nesse consultório onde eu atendia, não era um consultório bonito, eu alugava 2 horários, eu acho que era terça tarde e quinta tarde. Então, eu queria oferecer algo a mais para o meu paciente. Então, eu colocava lá um tapete que eu pedia para a secretária colocar, estender o tapete ali embaixo das poltronas onde o paciente se sentava na minha mesa. Então, a gente estendia ali um tapete e pendurava 2 quadros para deixar a sala mais aconchegante, né? E eu nem pensava nisso. E a toalha também, naquela época, imagina, 30 anos atrás, não se usava a toalha de papel descartável. Então era toalha de tecido mesmo. Só que a toalha eu não achava bonita. Então toda Uhum. vez que eu ia lá atender, eu levava uma toalha limpinha, bonita, e pedia para a secretária colocar. E depois do atendimento eu levava para minha casa para lavar e tudo. Então, são esses detalhes que vão fazer muita diferença na escolha do seu paciente. E hoje, de fato, eu estou numa clínica muito grande, realmente referência, no bairro nobre de São Paulo, Uhum. né? Foi um investimento altíssimo. Mas esses investimentos, eles vieram ao longo da minha carreira. Então, sempre tudo tem que ser de acordo com o seu bolso. Nunca dê um passo maior que a perna, nunca faça um investimento que vá comprometer, né, o seu dinheiro, o seu rendimento lá, o que você tem guardado. Mas sempre faça alguma coisa. Então,
no começo, pense sim num café, em oferecer um chocolate para o paciente, como é a poltrona onde ele se senta, a poltrona é confortável, o banheiro é limpo, né? Tem água para ele beber, como que é o atendimento da secretária, isso tudo agrega muito valor, né? Uhum. E ao longo dos anos, você com certeza, se você investe e faz uma clínica confortável, uma clínica poderosa, com certeza isso vai impactar muito no gatilho mental da autoridade, né? Não sei Uhum. se você lembra dessa aula, se você já Uhum. chegou, Uhum. nós temos uma aula só de gatilhos mentais, da venda, né? E Uhum. venda Uhum. também é uma coisa, um tabu na medicina, né? E quando eu falo de venda, gente, e a gente vai falar muito no curso presencial também sobre isso, quando eu digo de venda, o médico, por exemplo, o cardiologista, ele vende o tratamento para o paciente. Ele vende para o paciente a ideia de que o paciente que é hipertenso, ele tem que fazer dieta, atividade física, precisa tomar medicação. Então, ele está vendendo um tratamento para o paciente. Uhum. E da mesma forma, nós também vendemos. Então, vender é vender uma ideia, né? Nós não vamos empurrar nenhum tratamento para o paciente, nós não vamos empurrar, oferecer algo que vá prejudicar o paciente, o que não seja bom para o paciente. Mas é importante que a gente tenha esse conceito da venda, né? E um dos gatilhos mentais da venda é o gatilho mental da autoridade. E o paciente, e esses gatilhos mentais, eles são ativados de forma muito indireta, não é uma coisa ostensiva, né? E o Uhum. gatilho mental da autoridade é muito importante, porque o paciente ele precisa olhar para você durante a consulta e sentir que você é o melhor médico para tratá-lo, sabe? Que naquela hora a melhor opção para ele vai ser sim se tratar com você, né? E isso são técnicas que a gente precisa utilizar para a gente passar isso para o paciente com segurança. Uma vez eu atendi uma paciente, e aí todo consultório, tudo, existem várias formas de a gente fazer isso, e o consultório, como você perguntou, é uma das Uhum. formas de fazer isso. Uma vez uma paciente, no começo da minha carreira, ela falou, mas como que eu sei que você é cirurgião plástico? Você é tão jovem, não vejo nada aqui, nenhum diploma seu. E aí, a Uhum. partir daí, eu comecei a colocar todos, não todos, mas os principais diplomas estão lá. Uhum. Então, isso também é importante, né? Que o paciente, ele sabe, é um direito dele, né? E não é nenhum problema você colocar ali seus diplomas. No começo eu tinha um pouco de receio, de parecer que eu estivesse me exibindo, né? E não é não. Uhum. A gente se esforça tanto, né? A gente estuda tanto para ter os nossos títulos, nossos diplomas, a nossa formação. Então, nada mais justo que a gente coloque ali sim e que o paciente saiba, né? Da nossa formação, né? É um direito do paciente. E quando a gente faz isso, a gente ativa também o gatilho mental da autoridade. Sim, sim, sim. E que mais você trouxe para a gente? Outra questão que eu acho bem interessante, doutor, é em relação à comissão das secretárias, né? Sim, Eu sei que cada clínica funciona de um jeito, eu sei que tem algumas que elas têm uma meta específica a ser uhum, atingida, e a sim, partir dessa meta começa uma bonificação. Queria saber tá. como que isso acontece na clínica do senhor. Da minha clínica, tá. Isso. Eu sempre comissionei as minhas secretárias, desde o início, há 30 Uhum, anos. Sempre. uhum, Porque eu acho que é importante, primeiro, a gente reconhecer o trabalho delas, entende? uhum, E é um estímulo, entende? Se você vai ter várias secretárias, é importante que elas se sintam estimuladas, né? Porque é importante que a clínica tenha um movimento. E uhum, aí, como que eu faço? Cada um pode fazer de uma forma, mas eu vou falar assim de uma forma bem tranquila, bem fácil, né? uhum, uhum, A gente pode estipular metas, sim, mas eu nunca trabalhei com metas, mas meta é uma forma bem interessante de fazer. Mas eu uhum. sempre é, bonifiquei todos os atendimentos, todos os tratamentos. Então, qualquer tratamento que aconteça na clínica, a minha secretária ela recebe uma bonificação. E não precisa Uhum, ser muita coisa, sabe? uhum, Por exemplo, imagine que você no começo, está no comecinho da carreira, você já tem a sua secretária, ela tem o salário dela que é fixo, e você pensa assim, eu quero bonificar, eu quero dar de presente R$ 200 por mês. Tudo bem, vamos começar assim. Vamos começar com o uhum, que cabe no nosso bolso. E R$ 200 já vai ser um estímulo para sua secretária, né? uhum, Então, você pensa assim, 200. Se eu tenho, quantas toxinas eu faço no mês? Ou tantos procedimentos estéticos? Então, se você são 200, imagine que você faça lá 10. Vai, está começando a carreira, faz 10 procedimentos.
Então, cada procedimento vai dar uma bonificação de R$ 20. Então, você já estipula, olha, cada botox que você marcar, você vai ganhar R$ 20. Então, ela sabe, se naquele mês são 20 procedimentos, são 10 procedimentos, ela vai ganhar R$ 200. Mas ela sabe que se ela oferecer, se ela conseguir marcar mais que 10, ela vai ganhar mais de R$ 200. Então, ela vai se sentir estimulada, né? Então, por quê? Então, toda vez que alguém ligar, ou mesmo que ela estiver lá na recepção, se de repente você está numa clínica que tem vários médicos que atendem lá, às vezes alguém pergunta, a doutora Rafaela, ela é dermatologista, ela faz botox? Né? A secretária faz, o botox é assim, assado. Você já vai treinar a sua secretária para ela explicar como que é o botox, como que é o procedimento, como que é tranquilo fazer, os benefícios de cada tratamento. E aí os pacientes vão se interessar. E ela mesma vai oferecer. A senhora não quer marcar para passar com a doutora Rafaela? Então ela vai se sentir estimulada a marcar esse procedimento, entendeu? Então não precisa ser um valor alto. E aí depois, com o tempo, conforme você comece a ter maior movimento, você pode aumentar essa bonificação, essa comissão. Então, geralmente, na minha clínica é assim, é uma comissão por procedimento, depende da complexidade do procedimento. Então, por exemplo, uma cirurgia plástica, ela ganha uma comissão, né? Só que é um valor alto, porque as cirurgias plásticas são caras na minha clínica. Nos procedimentos estéticos, ela ganha uma comissão menor, né? A parte da fisioterapia, que é a parte de drenagem linfática, massagens, ela também ganha uma comissão, que é menor, entende? Então ela ganha uma comissão sobre todos os tratamentos. Então isso estimula, faz com que as secretárias elas tenham interesse de estar marcando, sabe, de fazer um atendimento excelente, porque é importante um atendimento de excelência para que o paciente retorne, para que o paciente indique, para que ela também depois, quando o Botox, por exemplo, quando passa o efeito da toxina, a gente também tem uma atitude proativa, né? De entrar em contato com o paciente, perguntar se o paciente não gostaria de repetir o procedimento, porque o efeito já acabou. Entende? Às vezes o paciente esquece disso também. Então é interessante também lembrar o paciente, né? Então é importante estimular as secretárias para isso. Entende? Nunca. E esse treinamento na clínica é o senhor mesmo que desenvolve ou tem outra equipe por trás disso para fazer o Que treinamento? faz isso? Não. Eu estudo o assunto, eu estudo o assunto e eu mesmo faço o treinamento. E outra coisa que é importante é a questão de passar o orçamento por paciente. A maioria dos médicos tem dificuldade de fazer isso, porque se sentem culpados. Existe uma culpa muito grande do médico na hora de precificar, na hora de cobrar pelos seus honorários, né? E eu sempre falo que, sim, na faculdade, na especialização, a gente aprende que a medicina é um sacerdócio. E, de fato, é mesmo, porque nós estamos aqui para servir ao próximo. Essa é a verdade mesmo. Nós estamos aqui para salvar vidas e cuidar das pessoas. Só que nós temos contas para pagar, sabe? Nós pagamos impostos. Os nossos pais fizeram um investimento altíssimo na nossa formação. A gente tem que pagar moradia, alimentação, planos de saúde e tudo mais. Então, de onde que vai sair esse dinheiro? Da nossa profissão, que é uma profissão digna, né? Então, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, eles não sentem culpa na hora de cobrar seus honorários. O valor é aquele, ponto final. Na hora que o médico vai colocar preço nos seus serviços, sempre fica uma situação constrangedora, uma culpa muito grande de estar fazendo isso. Só que é uma questão de mindset, a gente tem que tirar isso da cabeça, né? Porque a gente é muito cobrado, nós somos muito exigidos também pelos pacientes e pela sociedade, né? Recai sobre os nossos ombros uma responsabilidade enorme, porque nós cuidamos de vidas mesmo, né? Sim. E os pacientes também cobram resultados, cobram pelo nosso trabalho, cobram a nossa atenção. Então, tudo isso não tem valor, né? Existe um valor por trás de tudo isso. Então, a gente precisa tirar, é uma coisa da nossa cabeça, tirar essa culpa na hora de precificar. Então, quando a gente... e isso é importante que exista uma sintonia entre você e a sua secretária. É importante que saiba quem é que vai passar o orçamento para o cliente. Se vai ser você ou a sua secretária. É importante que quem vai fazer isso esteja seguro de fazer isso. Então, por isso é um treinamento, isso é muito técnico também. E é importante que você faça, se você não se sentir seguro, se a sua secretária não se sentir segura, que você faça isso.
Mas com Uhum. o tempo, você precisa treinar a sua secretária. Ela precisa se sentir segura e achar que o seu tratamento vale, tem aquele valor, Uhum. entende? Uhum. Uhum. Porque se a sua secretária também não acreditar no valor do teu trabalho, ela não vai conseguir passar com segurança para o paciente também não vai acreditar naquele valor, entende? Uhum. Uma Uhum. vez uma aluna minha do curso online, ela disse assim, eu cobrei, acho que foi R$ 400 Exeres de um Nevo, e depois na hora do pagamento, com a secretária, a paciente reclamou, achou muito caro. E não é caro R$ 400 por uma cirurgia dermatológica de jeito nenhum, é Uhum. barato. Porque se você vai no cabeleireiro, se você vai fazer uma química lá, com certeza você vai gastar muito mais que isso, Sim, sim, né? sim. Então depende do cabeleireiro que você for, você vai gastar muito mais que isso. Então fazer uma cirurgia por R$ 400 não é barato, não é caro não, tá barato demais. Uhum. Uhum. Aí eu disse para minha aluna, se a sua paciente ela reclamou desse valor, é porque nem você e nem sua secretária acreditaram que a sua cirurgia valia aquilo. Uhum. Entende? Porque quando você acredita no valor do seu trabalho, você passa com segurança esses Uhum. valores, né? Então, na minha clínica, então como funciona? As cirurgias plásticas, que são valores muito altos, eu passo na hora, né? Mas a Uhum. secretária também pode passar, ela é excelente para isso. E os procedimentos estéticos e todos os outros tratamentos, ela que passa. Os procedimentos estéticos, as cirurgias dermatológicas, ela passa com muita tranquilidade e ela fecha todos os tratamentos. Mas é importante que você treine a sua equipe para que ela esteja preparada para isso. E é importante que você aprenda essa técnica. Agora, você pode contratar alguém que faça isso, não tem problema. Uhum. Né? Uhum. Você pode contratar uma assessoria que vai treinar a sua equipe. Só que o que acontece? Se você não dominar essa técnica, a assessoria vai embora e depois de um mês, 2 meses, se não houver um treinamento, uma repetição, você estiver ali em cima, você perde aquele treinamento, aquela assessoria que houve ali. Então é Uhum. importante que você domine essa técnica, sabe? E que você seja sempre atenta. Isso me lembra quando eu contratei a minha última secretária, que é a Érica. Ela, quando chegou, ela viu a tabela, os preços que eu pratico. Ela falou assim, doutor, como que eu vou passar esses valores? Porque ela Uhum. vinha de uma clínica que atendia convênios e tudo, né? Eu falei, por que você está achando caro? Ela falou, doutor, eu não tenho a menor condição, assim, eu não tenho a menor condição de fazer esses tratamentos aqui. Uhum. Aí eu falei, não, você vai passar, eu vou te ensinar, você vai passar tranquilamente. Hoje, nos cursos hands-on, ela está ali comigo no curso, eu falo para ela assim, Érica, e aí, como que é? Ela falou, eu acho barato. Hoje eu acho barato o Ótimo. tratamento Aham. Aham. que o Dr. Ed oferece. Uhum. E eu falo, por quê? Ela fala, pela qualidade, pela entrega, sabe? Do quanto que a gente entrega para os pacientes, sabe? Então eu acho muito barato, porque Uhum. o trabalho que o senhor executa, que toda a equipe executa, tudo que nós oferecemos aqui para os clientes, para os nossos pacientes, tá barato, eu acho barato, sabe? Todo o Uhum. respaldo que o paciente tem, todo o atendimento que ele recebe, o carinho que ele é recebido antes, durante, depois dos tratamentos, né? A atenção que ele tem comigo, todo o acesso Uhum. que o paciente tem comigo. O paciente mesmo diz, ele fala assim, eu prefiro passar com o Dr. Ed, pagar o que ele me cobra, porque vale cada centavo que eu investi Olha aqui. só. E Uhum. é importante que você passe isso para o seu paciente, sabe? Que Uhum. o paciente Uhum. diga, ah, lá na doutora Rafaela é caro, não é? A paciente vai dizer, ah, é um pouco mais caro sim, que a média, mas eu prefiro me Uhum. tratar com a doutora Rafaela. Por Uhum. causa Uhum. disso, 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 entende? Uhum. Eu prefiro pagar um pouco mais e ser atendida pela doutora Rafaela. Então é importante que você imprima esse valor nos seus tratamentos. Que o paciente tenha essa percepção de valor, entendeu? E, e eu falo tudo isso lá no curso, né? É muito extenso, é muito longo, são É, muitos detalhes, muitos mas detalhes. fique atento. E você é muito inteligente, muito jovem. Isso. Rafaela, porque todas essas percepções que você está tendo agora tão jovem, primeiro eu não tive acesso a isso, né? Primeiro que meus Uhum. professores Uhum. não falavam desse tipo de coisa, né? Não me Uhum. falavam isso. E eu também fui descobrindo as coisas aos poucos, estudando, procurando Uhum. cursos, me atualizando, né? Eu nunca tive um mentor como vocês estão tendo, você está tendo, né? Eu Sim, estou sim, totalmente sim. aberto para falar tudo que eu faço, que eu pratico. Então eu não tive isso.
né? Então E às aproveitem. vezes, doutor, não é nem por maldade, né, Não, das nossas referências. É porque não. também eles não tiveram acesso a isso. Então, às vezes, como que vai compartilhar uma coisa que não tem conhecimento, né? Que não tem fundamentação. Por exemplo, às vezes, se você fosse pedir para algum professor do senhor lá atrás, ah, ter uma clínica bonita é importante, mas às vezes Uhum. ele não tinha essa clínica bonita para fazer esse tipo de comparação, né? Então, às vezes, o conhecimento ele também fica um pouco restrito, um pouco limitado nesse sentido. Exatamente, você falou tudo. Uma vez, olha, me lembro de uma outra história. Eu tinha uma paciente que ela tinha tido ela tinha um problema na pálpebra muito sério. Isso foi no começo da minha carreira, nem faz, não no começo, já no meio, assim. Eu devia ter uns 20 anos de profissão. Uhum, E aí, eu encaminhei a paciente para um professor meu, sabe? Porque eu falei, o caso dela era muito sério, eu achei por bem encaminhá-la para o meu professor. Aí você não acredita, uhum. ela voltou para mim, você acredita? Ela voltou Nossa. falando, não vou me tratar com seu professor. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque ele é uma sumidade no assunto. Uhum, Pelo amor de Deus, você não vai tratar com ele? Não, eu vou me tratar com você. Eu falei, não, mas por que que você não vai se tratar com ele? Ele é excelente, ele é maravilhoso, ele não te atendeu bem? Ela falou, não, ele é muito bom, ele me atendeu muito bem, mas o consultório dele é muito feio. uhum, Então, é tão importante a gente pensar nos detalhes, sabe? uhum, Pensar nos uhum. detalhes. Então, que vão fazer com que o paciente tenha essa percepção de autoridade. Então, Sim. não adianta a gente investir tanto em congresso, sabe, informação, tá sempre estudando, lendo, estudando. Se você senta na sua poltrona, a poltrona que teu paciente senta, ela está rasgada, ela é desconfortável, ela é dura, sabe? A sua Uhum, secretária é grossa com o paciente, o telefone do teu consultório é tumultuado, não se consegue falar no teu consultório, ninguém consegue ter acesso a você, sabe? uhum, uhum. Então, não adianta, porque o paciente, ele trava ali, ele não chega até você, entende? Para ser atendido Sim. por você. Uhum, Então, a gente uhum, esquece um pouco dessa parte da gestão, do uhum, nosso posicionamento de mercado, a nossa gestão de carreira, que você, muito jovem, já se atentou para isso, então tem um uhum. futuro muito brilhante pela frente. Parabéns, Ai, viu? obrigada, obrigada. É, a Muito gente bom. tem que buscar atualização para ter esse diferencial, né? Com certeza. E eu acho que até hoje também, né? Eu queria saber um pouquinho da sua experiência em relação às redes sociais, né? Se hoje, da onde vem a maior captação de pacientes hoje? Se é das redes sociais, se é por indicação, se é alguém que fez, conhece e acaba passando. Sim, olha, outra pergunta excelente. Você é uma Uhum, pessoa muito perspicaz. As redes sociais, gente, são a principal plataforma de negócios da atualidade. uhum, Quem não está investindo em rede social vai ser uma pessoa excluída digitalmente. uhum, Então, uhum, a rede social é a principal plataforma de negócio. Não uhum, é, claro que é um local, você quer lá colocar sua foto que você foi para a praia, não sei o quê. Sim, tudo bem. uhum, uhum. Só que você está perdendo a oportunidade em faturamento. Você está perdendo dinheiro. Então a Sim. pessoa precisa estar nas redes sociais, precisa. E precisa estudar redes sociais, sabe? Hoje, mas adianta investir em revista, jornal, televisão, outdoor lá? Uhum. Gente, se você chega no aeroporto mesmo, numa sala de espera, está todo mundo olhando o celular. Se É. você entra no restaurante, está todo mundo no celular, olhando o quê? Rede social. Uhum. Então o médico precisa estar na rede social, é fundamental. Ninguém mais fica olhando lá painéis luminosos, sabe? Ninguém mais Uhum. lê revistas, muito raramente. Uhum. Então é importante você se posicionar na rede social. E é claro que é importante que a gente esteja lá de forma ética, né? E é importante, assim, muitas perguntas, sempre me perguntam, muitos alunos, eu devo ter uma rede social pessoal e uma profissional? Não, tenha uma rede social única. Uhum. Misture o profissional com o pessoal. E é Uhum. importante que você coloque a sua vida pessoal também ali, sabe? Um pouco da sua vida pessoal. Uhum. Dentro do que você se sinta confortável. Porque o paciente, primeiro, a rede social deve ser o seu nome, né? Não a clínica, clínica tal, não. Porque as Uhum. pessoas seguem pessoas, elas não seguem
empresas. Tá? Então, Uhum. ela segue em pessoas, tem que ser o seu nome. E coloque ali um pouco da sua vida pessoal, porque as pessoas elas querem saber se você é de carne e osso, se você come, se você bebe, se você Uhum. viaja, se Uhum. você dorme, o que você gosta de Uhum. fazer. Uhum. Então, dentro do que você se sinta confortável, coloque ali, né? Uhum. É importante, isso dá muito engajamento. Então, é super Sim. importante. E os posts, é importante que você tem que pensar assim, que os posts, eles vão atrair, é como se fosse um jardim de flores. E os Uhum. posts são as flores que você vai plantar ali, no seu jardim. Uhum. Uhum. E os seguidores são as borboletas que serão atraídas pelos seus posts. Então, Uhum. é importante que você coloque ali o conteúdo de valor mesmo, sabe? Que vá ajudar as pessoas, né? Vocês podem Uhum. ver a minha rede social aqui, cirurgia dermatológica, eu coloco conteúdo de altíssimo valor, né? Eu Sim, sim. ensino mesmo cirurgia dermatológica. Então, você vai Uhum. colocar ali conteúdo de valor para os seus pacientes. Pense sempre neles, o que eles gostariam de saber, uma dica interessante. Você não vai fazer uma consulta gratuita online ali, não é isso. Uhum. Mas Uhum. você vai colocar um conteúdo que realmente, de fato, vai impactar na vida do paciente, que vai fazer diferença na vida do paciente. Né? É importante você fazer isso. Então é importante você fazer o seu nome, a rede social no teu nome, você fazer posts que gerem engajamento, se possível vídeos. Os vídeos Uhum. geram mais engajamento, né? Uhum. Então, Uhum. comece a colocar lá no story. Eu vi alguns vídeos seus, eu não sei se eu não vi vídeos você falando. Você fala nos vídeos? Falo, falo. Na verdade, sim, os stories virou rotina, né? Todo dia a gente aparece aqui falando alguma coisa. Muito bem. Ah, porque eu vi um Uhum. vídeo seu no feed, desculpa então. É Isso. importante Uhum. Uhum. falar. Isso, isso. Parabéns. Sempre coloque vídeos também, fotos, obviamente. É, E é. aí você vai. Isso vai gerando engajamento. Uma coisa que eu não recomendo de jeito nenhum é comprar seguidores, tá? Uhum. Uhum. Não comprem. Por quê? Uhum. O Instagram ele tem algoritmos ali e eles fazem Uhum. cálculos. Então, se por acaso você tem muitos seguidores que são falsos, eles não interagem com suas postagens. Uhum. Então, para o Instagram, uma página que tem muitos seguidores que não interagem é uma página pouco relevante. Uhum. Entendeu? Uhum. Então o Uhum. Instagram não mostra, porque o Instagram ele só mostra para aproximadamente 3% da nossa audiência, os nossos posts. Uhum. Então, Uhum. é, se você não tem muita interação, não tem muito engajamento, aí que o Instagram vai mostrar menos ainda. Menos. Entende? Uhum. Então, Uhum. evite de comprar seguidores. E aí vai fazendo os posts que vão gerando engajamento. Você vai ver quais são os posts, qual tipo de postagem que vai gerar mais relevância. Outra coisa que eu Isso. também não sugiro de fazer, não recomendo, é fazer sorteios. Por quê? Uhum. Você faz Uhum. um sorteio, por exemplo, de determinado. Você vai sortear, por exemplo, sei lá, algumas flores, vai. Uhum. Aí vai Uhum. vir muita gente porque quer ganhar aquele buquê de flores. Só Uhum. que não é esse tipo de público que de repente vai ser um paciente para você, potencial. Uhum. Uhum. Entende? Uhum. Então, não adianta nada você ter esse público lá, porque não vai ser um público que a gente chama de qualificado. Qual Isso. é o público qualificado? O público qualificado é aquele que um dia vai virar seu cliente, Uhum. né? Uhum. Então, não adianta você atrair. É a mesma coisa, você faz de conta que aqui na cirurgia dermatológica eu faça um sorteio de um telefone celular. Vai vir um Uhum. monte de gente que vai querer ganhar esse telefone Esse celular. telefone. Uhum. Mas não vai ser gente que vai um dia fazer um curso comigo, por exemplo, que vai consumir o meu conteúdo, né, que vai estar sempre me acompanhando. Não serão médicos, muitas vezes não serão médicos. Então, Uhum. não vai adiantar. Eu vou atrair um monte de gente que também não vai curtir meus posts, não vai consumir o meu conteúdo. E Uhum. aí o Uhum. Instagram vai entender que a minha página não é relevante. Vai falar, mas que é esse Uhum. monte de seguidor aí que não consome o conteúdo desse médico? Uhum. Entende? Uhum. Uhum. Então, na verdade, é um trabalho muito árduo mesmo. E é importante a Sim. gente estudar redes sociais, sabe? Porque hoje sim é a principal ferramenta é, de trabalho. Assim, de trabalho não, que eu digo no mercado, sabe? Uhum. Então é muito Uhum. importante que a gente esteja. E se você puder estar em todas as redes, Facebook, Instagram, YouTube, né, o LinkedIn Uhum. também. O Uhum. YouTube são só vídeos, mas como você já está familiarizada com vídeos, é excelente. É Aham. excelente, Aham. viu? Ótimo. Parabéns. Uhum.
Doutor, uma outra questão é em relação à contratação de secretárias, né? Eu lembro que Tá? nenhuma das aulas o senhor enfatiza muito no sentido assim, trabalhe com pessoas, né, que tenham o mesmo espírito da clínica, que seja a cara, né, a cara da clínica, porque querendo ou não, são as pessoas que primeiro vão acolher esse paciente, né? Eu gostaria de saber Exatamente. se na hora dessa contratação, se é o senhor que avalia esse currículo e o que você percebe se essa paciente, essa secretária é a cara da clínica, se ela dá alguns indícios que você sente assim, vai dar certo com a nossa equipe, ou talvez não vai dar tão certo. Ótimo. Menina, suas perguntas, essa live vai bombar, viu? Olha, realmente, suas perguntas fantásticas. Você tem muito sucesso pela frente. Olha, a secretária é o seguinte: você tem que olhar a sua secretária e você tem que se identificar com ela. Uhum, Você tem que se sentir representada ali pela sua secretária. Então, se você tem uhum, que olhar para ela e falar, nossa, eu me vejo nela. uhum, Se você uhum, não está se vendo na sua secretária, você precisa ou treinar a sua secretária, ou você precisa mudar de secretária. E uhum, aí, vou te contar, eu mesmo que avalio os currículos. Para eu uhum, contratar a última secretária que eu estou agora, que é a Érica, que eu nem chamo de secretária, eu digo que ela é minha assistente, né? Porque uhum, ela me ajuda em tudo, tudo que eu preciso, até nas minhas questões pessoais, na minha vida pessoal, se eu preciso de resolver alguma coisa, ela me ajuda a resolver. uhum. E quando eu fiz a entrevista dessa secretária, eu entrevistei 150 moças. Nossa! Eu Uhum, selecionei 150. Na verdade, eu acho que eu avaliei uns 500 currículos, selecionei 150 para entrevista. E uhum, essas 150 moças, elas foram divididas em três grupos de 50. A primeira turma eu avaliei, né? Eu mesmo entrevistei com a uhum, minha outra assistente que eu tinha. E ela junto comigo, a gente avaliou, mas eu que avalio tudo. Tudo eu que uhum, avalio. Então, eu avaliei o currículo. Daí, eu fiz o seguinte: eu dei uma redação para elas fazerem, porque eu queria saber como que a uhum, pessoa se expressa na escrita, e fiz uma entrevista, né? No primeiro dia, eu entrevistei essas 150, eu selecionei uma para ir para a próxima etapa da seleção. uhum, No segundo dia, eu selecionei mais uma, porque eu queria depois avançar no processo seletivo. No uhum. terceiro dia, o que aconteceu? Eu não selecionei nenhuma. E a minha secretária atual, que é a Érica, ela tinha errado o endereço. E ela foi a última a chegar. Uhum, Ela chegou atrasada, toda esbaforida. Mas na hora que ela chegou, a minha assistente que estava comigo falou: olha, chegou uma moça aí atrasada, mas eu acho que ela tem bastante potencial. Eu falei, nossa, graças a Deus, porque eu já tinha visto 150 pessoas, 140 e pouco, né? E uhum, já estava meio desiludido, assim. Não sei se uhum, eu que estava sendo muito exigente, né? Ou se realmente as pessoas estavam muito pouco qualificadas. uhum, E aí, quando eu. Interessante isso, que a hora que eu olhei para ela na entrevista, eu já me identifiquei de cara. E aí, quando eu fui fazendo a entrevista, perguntando as coisas para ela, né? Dizendo de como que era o trabalho e tudo, eu pensei, acho que vai ser essa moça. As outras que eu tinha escolhido, as duas primeiras, o que aconteceu? Quando a gente entrou em contato, para passar para a segunda etapa do processo seletivo, elas estavam muito preocupadas, assim, tá, mas quais são os benefícios que eu vou ter? Ela não uhum, estava preocupada com o trabalho que ela ia executar. Ela estava preocupada com os benefícios que eu ia oferecer. E eu sei dos benefícios que eu ofereço, né? uhum, Você uhum, vai vir visitar minha clínica em setembro e você uhum, vai ver, né? As pessoas gostam de trabalhar comigo. Elas são bem remuneradas, entende? Eu falo uhum, isso com tranquilidade porque eu reconheço mesmo o trabalho delas e elas trabalham muito felizes. Então, a primeira moça, ela começou a perguntar muito assim, ela começou a fazer muita exigência. Aí isso já me afastou um pouco, mas enfim, eu deixei ela guardada na manga da camisa, porque eu não sabia como que ia ser daí para frente. uhum, Mas aí, quando eu entrevistei a Érica, eu percebi que ela era uma pessoa assim
que estava disposta a enfrentar os desafios, sabe? E essas pessoas, elas têm que ser como nós somos, como você é, sabe? Que a gente não tenha medo do que vem pela frente. Eu disse para ela, olha, eu não vou dizer para você o que você vai ter que fazer, eu sei que você vai ter que fazer muita coisa. Ela disse, doutor, eu estou disposta a fazer, sabe? Eu gosto de desafios, o que tiver que ser feito eu vou fazer. Se eu tiver que limpar o chão, eu vou limpar. Eu falei, olha, eu não vou dizer para você, olha, de repente, se a paciente derrubar um café no chão, alguém vai ter que limpar. Se a pessoa que faz a limpeza não estiver naquele momento, vai ter que ser você. Falei, não, doutor, para mim não é problema. Se eu tiver que limpar, se eu tiver que fazer isso, aquilo. E, de fato, ela não mede esforços, sabe? Para fazer o que for necessário para que a clínica aconteça, para que tudo vá para frente. Ela não mede esforço, né? Então, e tem dado certo, sabe? Você vai conhecê-la, você já falou com ela, né? Porque você está inscrito no Certamente. curso. Exatamente. Ela falou com você sobre essa live também. Sim, sim, Então, sim. você sentiu como que ela é, não é? Então, quando você for contratar a sua secretária, fique atenta a isso, né? Então, a pessoas que estejam dispostas a enfrentar desafios, que estejam dispostas a enfrentar dificuldades, que sejam elas quais forem, para que tudo dê certo, para que as coisas aconteçam, né? Imagine, eu tenho todos esses cursos, tenho curso online, tenho curso hands-on, tenho meus pacientes para atender na clínica, a clínica tem vários profissionais, então a gente precisa estar aberto a esses desafios. Então, quando você for contratar uma pessoa, escolha essa pessoa, sabe, que tenha essa energia. Eu acredito muito na energia das pessoas. Eu tenho uma equipe muito grande, muito grande. Eu tenho a minha equipe que trabalha comigo no hospital para fazer as minhas cirurgias plásticas grandes lá. Eu tenho a minha equipe da clínica, eu tenho a equipe do curso hands-on, eu tenho a minha equipe do curso online. Então, é muita gente que trabalha comigo. Mas todos são pessoas muito determinadas, muito focadas, que não medem esforço. Então, você vai montar a sua equipe baseada nisso, tá? Então, quando você for selecionar a secretária, você tem que se sentir representada ali. Porque você é uma pessoa assim, não é? Sim, Muito sim, com determinada. certeza, com certeza. A gente Então, sua acaba, eu equipe... acho que sentindo, né? Eu não passei por essa experiência ainda, né, de contratação, mas com Uhum, certeza a gente sente essa vibração, assim, na questão de simpatia. Eu acredito que até na maneira que a pessoa se porta, a forma que ela conversa, né? Eu acho que várias coisas dão esse indício se a pessoa faz o perfil, né, da clínica ou não. Mas bem exatamente. interessante, né, essa questão Se que o ela senhor é, relatou. se ela é uma pessoa determinada, se ela aceita desafios. E uma outra coisa importante, se ela aceita críticas. Porque às vezes você pode ter uma pessoa que não aceita críticas, não aceita orientações, né, que não respeita a hierarquia, porque nada, nós somos os chefes da equipe, né? Então a pessoa precisa acatar as orientações. E tem gente que tem dificuldade, Sim, né? sim, De sim. você, quando você diz assim, eu não quero que seja assim, eu quero que seja assim, né? A minha opinião é importante. Então, isso também é outra coisa que você precisa levar em consideração na hora de contratar, viu? Vai dar tudo certo. Vai sim. Tem, que mais? Mais alguma coisa? Ah, em relação à parte de mimos para o paciente, doutor, você investe Uhum. também nisso? De Muito. personalizados? Sim, os mimos são fundamentais, são uma outra parte que fazem parte dessa questão de você agregar valor aos seus atendimentos. Então, é importantíssimo. Nós ganhamos muitas amostras. Veja bem, então você já ganha muitos mimos, né? Amostras dos laboratórios. Então, faça uma sacolinha personalizada. Depois, se você quiser, eu tenho uma empresa para te indicar, chama Arco-Íris Embalagens. Eles fazem trabalhos maravilhosos. Olha Eu só. tenho sacolas, eco bags que eu ofereço para os meus pacientes da cirurgia plástica para levar os exames para o hospital. Então, quando o paciente chega com aquela bolsa, é uma bolsa, ela é meio de veludo, sabe? Uma Aham, sacola de veludo linda, com a minha aham. logomarca, tudo bonitinho. Então, o paciente chega lá, as próprias enfermeiras ficam encantadas. Falam, gente, mas só o doutor Ed mesmo, porque é o único médico que as pacientes chegam com uma bolsa linda dessa, trazendo os Uhum, exames. Então, uhum, isso é um diferencial, sabe? uhum, uhum, Então, as suas amostras, e custa barato você fazer também.
essas bolsinhas, sabe? Que, como se fosse uma necessaire com seu nome, com a sua logo. E dentro você pode colocar as amostras, né? E mesmo na recepção, né? Eu ofereço, tem até champanhe para os meus pacientes Uhum, tomarem, se uhum, quiserem, uhum, né? Então, mas isso assim, é ao longo do tempo que você vai fazendo isso. Nos uhum. meus cursos, né, para os meus alunos, você vai ver o que eu ofereço para os meus alunos. Então, são todos. E é importante que você esteja sempre atenta, pensando: ai meu Deus, o que eu posso fazer de bacana para os meus pacientes? Por exemplo, os pacientes da cirurgia plástica, né, quando elas retornam, no primeiro retorno, eu dou de presente para elas um lindo buquê, sabe? Que Olha, que sim, chique! uma floricultura faz para a gente, lindos, Aham, maravilhosos. Então, é importante que a gente surpreenda o paciente. Você crie, uhum, isso que é importante falar, que a gente precisa criar experiências, sabe? Então, uhum, o uhum, paciente passar com você tem que ser para ele um acontecimento. E você uhum, precisa se preparar para esse acontecimento, porque ele uhum, também se preparou para estar ali com você, sabe? Então, precisa ser uma experiência para ele, e uma experiência muito agradável. Desde quando ele fala com você na rede social, quando ele fala com a sua secretária, quando ele chega no seu consultório, quando ele espera pela sua consulta. Ele não pode ficar lá por horas aguardando ser atendido. Isso é um sim, absurdo, porque uhum, isso pesa muito contra você. Um certo atraso, tudo bem, mas não é justo o paciente ficar lá 2, 3 horas esperando, sabe? Não uhum, tem justificativa para isso, né? Você precisa se organizar, porque isso pesa muito contra você. Um telefone, a paciente vai ligar, o telefone é tumultuado, a secretária não responde, a secretária não dá uma resposta, né? Se ela não sabe dar resposta, ela precisa dizer: eu vou falar com a doutora Rafaela e dou um retorno. Ela precisa retornar. O paciente não uhum, pode ficar sem uma resposta. Então, são uhum, pequenos detalhes que fazem muita diferença, né? O consultório é perfumado, né? uhum, Precisa ter um perfume. O meu consultório é perfumado, é cheiroso. Precisa uhum. ser, né? São alguns detalhes que a gente precisa estar sempre atento, sabe? Sim, isso acaba criando uma Obrigado. identidade, né? Exatamente. Olha, a Adriana está falando aqui. Ela disse assim: só o Dr. Ed mesmo, um evento passar com ele. Obrigado, muito obrigado, querida. Obrigado. E é realmente. Então, o paciente ele vai passar com você, é um acontecimento para ele e você precisa estar preparada para isso, sabe? Uhum, Então eu falo uhum, para minha equipe mesmo, eu digo para eles, quando a gente começa o atendimento, a gente deixa para fora da porta para fora todos os nossos problemas, porque os pacientes não uhum, têm culpa disso. E a uhum, gente tem que estar sempre muito bem, sabe? A gente tem que estar feliz, né? A gente muitas vezes não está muito bem por dentro, né? Muitas vezes a gente está passando por um sofrimento muito grande, mas o paciente não tem uhum, culpa, sabe? uhum, Então, ele merece toda a pompa mesmo, sabe? E eles são tratados assim. Não só os pacientes, como meus alunos também, né? Você vai passar uhum, lá, você vai ver. Eu faço questão, é uma experiência. Então, a gente tem que pensar na experiência. Hoje, as pessoas pagam pela experiência, né, que elas têm com você. E a gente uhum, precisa ir pensando nesses detalhes, todos os mimos. Então, a chegada do paciente e também, Rafaela, o pós, né? O pós-venda é muito importante. Então, o paciente foi para casa, é importante como que é o pós-venda. O paciente consegue ligar na clínica e dizer que ele está com uma dor, que ficou inchado, que ficou roxo, né? Então, é importante a gente ficar atento ao pós-venda também. Como que é isso, o pós-atendimento, né? Então, é importante a gente se atentar a tudo isso, porque isso vai fazer muita diferença, tá? Porque a maioria dos médicos não se preocupa com isso, sabe? Não, uhum, olha uhum. lá, a Laide falou que você admira muito. Parabéns, viu? Ah, obrigada! Parabéns. Ah, olha lá, a Adriana está pedindo um revisão de blefaroplastia. Obrigado, Olha Adriana. só que bacana. Muitos médicos me pedem, mas sabe o que, Adriana? O Hum, meu foco é na cirurgia dermatológica uhum, mesmo. uhum, Então, muita gente me pede curso hands-on de blefaro, né, uhum, de mini lifting, mas eu acabo que não tenho tempo, sabe? Me falta tempo. Mas é isso. A gente vai precisar encerrar, porque senão o uhum, Instagram pode encerrar e eu quero gravar essa live. Eu queria te agradecer, Rafaela, uhum, pela sua presença, por ter aceito o meu convite.
por ser minha aluna do curso Isso. online e agora também do curso Hands-On. Uhum, Então, quero uhum, agradecer a confiança e o carinho, dizer que eu estou sempre aqui disponível para te ajudar, mesmo depois uhum. do curso, Isso. né? E mesmo os outros médicos que, que não sejam meus alunos também, eu estou disponível para ajudá-los, tá bom? Quem tiver alguma sugestão de live, me mandem aí um direct para eu Uhum. trazer aqui os assuntos, para a gente conversar. Muito obrigado, queria agradecer a presença de todos e te dar os parabéns, Rafaela. Você tem um futuro Ai, brilhantíssimo pela obrigada, frente, doutor. viu? Obrigada. Fico muito Muito feliz. jovem, você está muito à frente da Obrigada. maioria, viu? Então você está de parabéns. Conte comigo, tá Ai, bom? muito obrigada. Para mim é um prazer imenso, né, reforçar nesse sentido, que eu me sinto homenageada em poder dividir esse horário aqui com você, né, que é tão respeitado dentro da cirurgia plástica, dentro da cirurgia dermatológica, né, são as duas áreas que te respeitam muito, tanto a cirurgia plástica quanto a dermato. Então, para mim, foi uma experiência muito boa tanto ter feito o curso agora nesse momento e aqui contando os minutos para a nossa experiência no hands-on, que com certeza vai valer muito a pena, porque o curso online já é sensacional, né? Então faz uma abordagem muito completa e eu fico muito feliz mesmo por essa oportunidade. Agradeço de coração. Obrigado, viu? Muito feliz, muito obrigado, fico muito honrado e muito feliz. E parabéns e conte sempre comigo, tá bom? Isso, e doutor, isso é bom enfatizar, né? Porque várias vezes eu fiz pergunta no curso, fui respondida, manda mensagem aqui pelo Insta, né? Sempre muito receptivo, responde assim que puder, mas assim, sempre no mesmo dia, então vale muito a pena, né, ter esse acesso, porque você é uma pessoa muito acessível e não tem medo de compartilhar todo esse conhecimento. Muito, muito bom Obrigado. mesmo. Muito obrigado, obrigado, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, Rafaela. Obrigado. Tchau, doutor.